Muito bem, bom dia para todos. Shalom, Boker Tov Lekulan, que significa bom dia. Amém? É uma saudação judaica. Olha só, Papa diz que judeus não têm culpa pela morte de Jesus. Vamos entender aqui essa matéria e refrescar a memória de muitas pessoas que acham que os judeus têm culpa pela morte de Jesus. Quero deixar bem claro que eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus, eu sou descendente de judeu, sou seguidor, um Talmid, discípulo de Jesus. Para quem não sabe, Talmid é discípulo de Yeshua, tá bom? E vamos quebrar esse dogma religioso, esse achismo de que foram os judeus quem assassinaram Jesus. Isso é uma baita mentira. E o próprio Papa, ele vai falar sobre isso, tá bom? Eu resgatei uma matéria para refrescar a memória de muitas pessoas, para nós entendermos sobre a vida de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos. Não basta nós lermos apenas a Bíblia. Temos que examinar a Bíblia de forma coerente e com as lentes límpidas, para que nós não podemos assim, ou possamos, melhor dizendo, cometer erros e alguns tropeços. Para quem não sabe, na época em que Jesus ele veio a este mundo, quem regia ali o templo, o segundo templo sagrado, era os saduceus. E os saduceus, eles não tinham assim muita harmonia com os judeus. Então, para quem não sabe, foram os saduceus que entregaram Jesus para os romanos. E o Papa, ele vai dizer, que os judeus não têm nada a ver com o que aconteceu com Jesus. Olha só, eu vou soltar aqui um vídeo, tá? Eu embacei a imagem devido os direitos autorais da imagem, mas é uma reportagem, tá bom, da Globo, que o Papa, ele afirma que os judeus não têm nada a ver com a morte de Jesus. Até porque os judeus foram muito perseguidos devido a essa fake news, essa mentira que vem se permeando assim há séculos. Isso trouxe prejuízo para os judeus, inclusive até no Holocausto, que infelizmente milhares de judeus ali perderam suas vidas. Então, o Papa traz isso, inclusive ele escreveu um livro. Vamos ouvir agora esse vídeo e tire suas conclusões. Primeiro eu vou tirar aqui o microfone do aparelho e vamos entender agora. O Dalai Lama anuncia que está deixando a política e, coincidentemente, neste 10 de março, um livro que chegou hoje ao mercado, o Papa Bento XVI aborda, entre outros temas, a relação de Jesus com a política. Ele nega que Cristo tenha sido um revolucionário político. A reportagem é da correspondente Ilse Scamparini. No segundo livro, que fala de Jesus, o Papa escreve sobre o período que vai da entrada em Jerusalém até a ressurreição. Ao se anunciar como o Messias, Jesus inaugurou um reino que não tinha relação com a política, disse Bento XVI, ao defender que, desde o início, Jesus separou a religião da política. O Papa considera confiáveis os testemunhos da Bíblia sobre a ressurreição, que define como uma dimensão além da ciência. Para Bento XVI, o povo judeu não pode ser culpado pela crucificação e morte de Cristo. Marco Politi, vaticanista do jornal Il Fatto Quotidiano, afirma que essas palavras do Papa se tornaram especialmente importantes depois da crise que se abriu em 2009, quando Bento XVI cancelou a excomunhão de um bispo conhecido como antissemita. O padre Joseph Fécio, diretor da editora que publica o livro em inglês, pensa que o Papa deixa claro que Jesus não era um revolucionário e que a violência religiosa nunca pode ser justificada, disse ele. A igreja é um barco que enfrenta tempestades e que parece afundar, desabafou Bento XVI ao se referir à crise da fé nos dias de hoje. Mas ele pregou que Deus aparece na hora oportuna.
O Papa defendeu a conciliação e o diálogo entre cristãos e judeus. Bom, tá aí. Deixa eu colocar o microfone de volta. Foi o Papa Bento XVI, né, que inclusive faleceu. Ele escreveu um livro falando sobre, né, esse ocorrido. E o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, elogiou a coragem do Papa. Ele falou o seguinte: eu elogio por respeitar, ou seja, por rejeitar vigorosamente em seu último livro uma acusação falsa que esteve na origem do ódio contra o povo judeu por muitos séculos, declarou Netanyahu em um comunicado. Minha esperança é fervorosa e que a sua clareza e coragem fortaleçam as relações entre judeus e cristãos em todo o mundo e promovam a paz e a reconciliação por muitas gerações. Olha que legal, hein? Isso aqui já aconteceu há muito tempo já, gente. Só que eu quero refrescar aqui a mente das pessoas, pois muitas pessoas, né, passam desapercebidas. E tá aí. Papa Bento XVI, antes, né, de falecer, ele deixou bem claro que os judeus não têm nada a ver com a morte de Jesus. É só ler a Bíblia, examinar a Bíblia e parar de ficar ouvindo pastores tendenciosos. Não estou dizendo todos, mas muitos pastores que de forma equivocada falam coisas sem saber e sem ter conhecimento do mesmo, para falar de um assunto tão sério que se trata sobre a vida de Jesus. Deus vos abençoe.